Versículo 14, disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Eu ouvi uma pregação da missionária Camila Barros, que eu amo muito a ministração daquela mulher, falando exatamente desse texto. Quando ela leu a primeira vez que eu vi ela falando sobre esse assunto, me encheu de glória. O meu coração quase transbordou. Eu estava sozinha na cozinha preparando o almoço e ouvindo a ministração nessa hora, e dei cada glória a Deus e aleluia. Eu disse, Deus, quem é o Senhor na verdade, Pai? Quem é o Senhor na verdade? Porque nós não te conhecemos, não sabemos quem é o Senhor de verdade. Então, quando ele falou Maria, a forma que ele falou, a forma que ele abordou o nome dela, fez ela cair em si, que só quem chamava daquela forma era o seu mestre. Imediatamente, aquela angústia, aquela dor, aquela coisa que ela estava sentindo, foi embora quando ela disse essa palavra Rabone, que quer dizer mestre. Ou seja, mestre, é como se ela quisesse dizer, mestre é o Senhor, será que é verdade que eu estou vendo? Então tem coisas na nossa vida que o Senhor nos surpreende com sua presença. E não tem como você não chorar, não tem como você não se alegrar, não tem como você dar glória a Deus. Às vezes querem barrar o impacto das pessoas ao encontro com o Senhor. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando a pessoa está cheia, quando a pessoa está maravilhada da presença de Deus, ela tem multiforma de reações. E que não precisa ser poldado. Deixa a pessoa sentir como ela quer. O versículo 16 vai dizer, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhe, subo para o meu Pai, e o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vamos explanar um pouquinho esse versículo? 17, respondeu-lhe, não me detenhas, ou seja, no momento que ela percebeu, eu creio que pelas palavras de Jesus, ela quis tocar em Jesus. Mas vamos observar que Jesus estava saindo de um meio espiritual muito grande. Ele estava saindo ali de uma atmosfera muito nível além do que ela poderia imaginar. E ele diz, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai. Então estava um processo de um translado muito grande. Mas vai ter com os meus irmãos, e diz, subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Alguns dizem que quando ele disse, e ele estava se referindo aos irmãos dele de verdade, né? Aos irmãos, filhos de Maria. Né? Outro diz que ele estava se referindo aos apóstolos. Eu sei que, sendo assim, todos, irmãos ou apóstolos, se reuniram para vê-lo. Né? Então, nesse momento aqui, ele começou a abrir o acesso a todos, porque ele mesmo diz, subo para o meu Pai, vosso Deus e vosso Pai, para meu Deus, o vosso Deus. Da partir daqui, não existe mais separação, não tem mais intervenção, não tem mais esse negócio de dizer, vou falar para fulano orar por mim, ou falar para fulano dizer para Deus por mim. Cada um de nós temos acesso a falar com Deus, e Deus ouve-nos. Deus ouve-nos a todos. Deus, ele compreende a todos, ele consegue ouvir todas as orações e entender as intenções de coração de todos ao mesmo tempo. Então, da partir do momento que ela foi restaurada da dor, da partir do momento em que ela foi e já tinha certeza de que aquele homem se tratava do Senhor, o versículo 18 vai dizer, então saiu Madalena, anunciando ao discípulo, viu o Senhor e contava que ele lhe disseram estas coisas. Então, o maior anúncio que uma pessoa poderia dar agora era que Jesus havia ressurgido. É o mesmo testemunho que damos hoje. O Senhor ressuscitou. O Senhor não está mais entre os mortos. O Senhor, ele vive. O Senhor, ele venceu. Ele venceu a dor, a perseguição, a cruz e a morte. E para nós podermos sermos salvos, é por meio de Jesus Cristo, crendo nele, crendo no seu sofrimento na cruz, crendo na sua ressurreição. Se não crê em Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outros meios de chegar até a Deus. O versículo 19 vai ter como título, Jesus aparece ao discípulo. E essa história também está registrada no livro de Lucas, capítulo 24. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, nós ainda estamos nos tratando do domingo, ele ressuscitou no domingo, e o encontro que ele teve com Maria Madalena foi num domingo. No mesmo dia, já tardezinha, olha o que vai acontecer. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estava, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Então, a partir do momento que Jesus ele é crucificado, agora é só uma inquisição. Nenhum poderia mais dizer, falar, pronunciar o nome de Jesus, né? Porque se tornou-se como crime falar que era seguidor, que era discípulo, ou lembrar alguma coisa de Jesus. Porque a perseguição não parou quando Jesus foi crucificado, mas a perseguição continuou com os apóstolos como seguidores. Porque o tratado naquela época era aniquilar qualquer evidência da existência de Jesus em Israel, em Jerusalém. Toda a nação estava proibida de pronunciar, de seguir, de lembrar alguma coisa que se referia a Jesus. O sumo sacerdote, eminentemente, ele proibiu tudo isso. Por isso que depois eles estavam trancados.
Porque com certeza os primeiros a serem perseguidos eram os mais próximos, eram da família, eram os apóstolos, né? Os seguidores ficaram para depois, mas aqueles que estavam com a semente, eles também teriam que ser eliminados. Aí vai dizer assim, ó, trancado as portas da casa onde estava, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus no meio dele e disse, paz seja convosco. Esse era um sinal, até hoje é um sinal, né, daqueles que são cristãos. Nós temos esse ritual, esse costume, sempre que quando a gente vê o irmão, a paz do Senhor, cumprimentarmos uns aos outros com a paz do Senhor. E isso é um costume que tem vindo de geração em geração, né, tem quebrado de geração em geração e ainda perdura. Sempre que a gente encontra alguém, paz do Senhor, lembrando aquilo que Jesus deixou para nós, a sua paz.